Paz do Senhor, jovens, eu sou o diácono Cláudio Lima, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, na cidade de Mococa, professor da classe dos jovens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5 da nossa revista, do segundo trimestre de 2020. O tema da nossa lição diz, confirmando o conserto. E eu queria ler com vocês o texto do dia, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 7 e o versículo de número 39, que diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Atos, capítulo 7 e o versículo 39. E a síntese diz assim: Deus firmou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. A nossa lição hoje, irmãos, nós vamos comentar, vamos falar aqui sobre o concerto de Deus para com o povo de Israel. Haja visto que todos os irmãos sabem, todos os irmãos que leem a sua Bíblia Sagrada, os irmãos sabem que lá no início, Deus fez um concerto com Abraão e no deserto firmou esse concerto com Moisés. Ele também fez um concerto ali, fez ali um jeito com que o povo se achegasse e confiasse inteiramente em Deus. E o nosso texto bíblico, irmãos, está aqui no livro de Josué, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 12. Os irmãos, a gente não vamos ler porque o nosso tempo é curto, mas os irmãos leem nas suas casas aí, Josué, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 12. Nós vamos discorrer aqui na nossa lição. E os irmãos nas suas casas, os irmãos leem a introdução, os irmãos leem o primeiro, o segundo e o terceiro tópico aqui da nossa lição, e vocês vão entendendo o que a gente vai comentar aqui. Irmãos, Deus, quando chamou Abraão, quando Deus disse a Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te ordeno, Abraão, pela fé, obedeceu, foi até Deus, foi até o lugar onde Deus ordenou que Abraão fosse, mas Deus fez ali um concerto com Abraão. Ele disse que o povo teria que ser totalmente submisso a Deus. Uma das exigências de Deus era que o povo adorasse somente a Deus, ou fizesse um concerto com Deus, para que Deus ele fosse o único Deus daquele povo. E em compensação, em troca disso, o povo ele teria bênçãos, o povo ele seria protegido, o povo ele teria um refúgio, que era o grande Deus Todo-Poderoso. E a primeira concerto, ou o primeiro pacto que Deus fez com o povo, ele chegou e pediu a Abraão que todo macho, todo menino que nascesse na família seria circuncidado, seria uma pessoa diferente, seria um moço, uma criança, um homem diferente dos demais povos. Ele seria um homem que haveria na sua pele ali uma prova de um concerto ou de um pacto que ele fez com Deus, que ele serviria somente o Deus verdadeiro. Então Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele ali uma aliança para cumprir a sua parte. Como forma de aceitação do concerto, Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão. Todos os jovens sabem ou têm conhecimento do que é a circuncisão. A circuncisão é um corte ou a retirada do prepúcio por razões higiênicas. É feita ali nos meninos ali ao nascer, e com isso é até uma pequena cirurgia que se fazia nos meninos ali, que entrasse para a nação judaica ali,
porque era uma forma de um concerto ou de uma aliança com Deus. Os demais povos não tinham esse costume, os demais povos achavam isso apenas uma cerimônia religiosa. Mas para Deus era ali uma aliança, um concerto que Deus estava fazendo com o povo, para que o povo se achegasse cada vez mais e que todo mundo conhecesse que aquele homem, que aquele menino era, em especial, adorador do Deus único e poderoso. Esse concerto, ou essa aliança feita com Deus para com Abraão, feita para com os judeus, era uma coisa única no mundo, e é ainda, até nos nossos dias, uma coisa única. Alguns consideram um mero ato religioso, mas é uma aliança que dura até nos nossos tempos, de uma forma de o judeu ele se expressar e dizer que ele é adorador somente de um Deus, o Deus vivo e poderoso. O número 1 aqui, irmãos, do nosso tema aqui, diz assim: circuncisão, um pacto de Deus para com os hebreus. O número 1, aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão é a retirada do prepúcio, do órgão sexual masculino. Entretanto, mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era a prática e a forma ritual pelos hebreus, que trazia o seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Isso era uma prova de que o concerto, de que o pacto de Abraão com Deus estava vivenciando naqueles dias. Ou seja, era uma forma de dizer que o pacto de Deus para com Abraão ainda estava vivo, aquele pacto. Ou seja, ainda estava decorrente aquele pacto, porque Deus ainda estava protegendo o povo, Deus ainda estava fazendo milagres para o povo. Em troca disso, o povo estava mostrando que o povo estava adorando somente ao Deus verdadeiro. Uma marca de Deus. A circuncisão produzia a marca da autoridade, da comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Ou seja, aquela marca ela tinha um significado de que o homem da casa, de que os homens daquela casa estavam todos ligados a Deus, ou estavam todos de pleno acordo de que existia só um Deus verdadeiro, um Deus que podia fazer todas as coisas para o povo hebreu. Então o povo ele fazia aquele pacto, continuava naquele pacto, porque sabia que o Deus verdadeiro ainda estava no meio dos hebreus. Uma marca que era um registro para ser um guerreiro. A circuncisão era um requisito para comer a Páscoa. Irmãos, nos tempos de Moisés, nos tempos antigos, aquela marca ela era uma forma de dizer que Deus ele estava na vida de um hebreu. Porém, se chegasse uma outra pessoa de uma nação vizinha e eles estivessem celebrando a Páscoa, aquela outra pessoa não comia a Páscoa com eles, a não ser que a pessoa aceitasse também o pacto da circuncisão. Qualquer outra pessoa que chegasse, ou qualquer homem que chegasse e não fosse circuncidado, ele também não participava do ato ou da cerimônia da Páscoa. Vamos ler um versículo que diz sobre isso, irmãos. Livro de Êxodo, capítulo de número 12, e o versículo de número 48, que diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-lo e será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Ou seja, Deus aqui estava dando uma ordem de que nenhuma pessoa que não fosse circuncidada, que não tivesse esse pacto com Deus, não poderia comer da Páscoa, não poderia participar daquele ato religioso juntamente com os hebreus, porque
a circuncisão era uma coisa exclusiva dos hebreus, era uma coisa exclusiva do povo que fez uma aliança com Deus, certo? O número 2 aqui, irmãos, um lugar chamado Gigal, um lugar de aliança. Haja visto, irmãos, que nós estamos vendo aqui no livro de Josué, e Gigal foi o lugar onde que o povo parou, à beira, as campinas verdejantes do Jordão. Eles pararam ali para se programar ou para ter uma estratégia para eles entrarem na terra prometida. E nessa parada, nessa pausa que eles deram aqui, a Bíblia diz que eles comeram desta terra, ou celebraram a Páscoa ali, juntamente com Josué, juntamente com aqueles que estavam vindo do Egito. Eles celebraram a Páscoa e pegaram da trigo, ou semente de trigo, das campinas verdejantes do Jordão ali. E quando eles celebraram a Páscoa, a partir do momento que eles pegaram aquele trigo ali, naquele momento cessou-se então o maná. Todos os irmãos sabem que o maná era aquele alimento provido por Deus, em que todas as manhãs o povo hebreu saía da sua tenda e ia recolher o maná. Todos os dias, pela manhã, no mesmo horário, caía do céu aquele maná que era o sustento do povo. Então ele não ficava por um certo período ali, chovia por um certo período aquele alimento, e o povo saía e recolhia o maná. Porém, quando eles chegaram aqui na terra de Gigal, eles foram recolher dos campos ali o trigo, que era natural da terra ali, das campinas verdejantes ali, à beira do Jordão. Mas a partir daquele dia, o povo ele teve o conhecimento de que Deus ele estava oferecendo ali aquela terra a eles. Então o maná ele cessou-se aquele dia, porque Deus ele ia prover de uma outra forma a alimentação do seu povo. Então, um lugar de aliança, Deus ali corresponde como se fosse uma aliança para com o povo. Gigal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência, comunhão com Deus, a unidade de propósito entre os israelitas, o doloroso ato da circuncisão e uma população adulta. Foi algo difícil a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até saírem. No versículo 8 do livro de Josué, nós vemos e temos essa referência aqui. Então, eles chegaram em Gigal ali, e todo aquele povo que chegou naquele lugar, poucos deles tinham saído do Egito. Poucos deles eram circuncidados, Então Deus, ele pede a Josué para que renove o pacto que ele fez com Abraão, ou renove a aliança que ele fez com Abraão. Então todo homem de todas as casas ali que não fosse circuncidado, ele teria que ser circuncidado, porque naqueles dias depois ali, eles celebrariam a Páscoa. E aquilo foi um ato doloroso para o povo, porque fizeram ali a circuncisão em todos os homens que estavam ali, prontos para fazer aquele pacto com Deus. Consequentemente, depois de eles fazerem aquele pacto, eles podiam então celebrar a Páscoa ali mais uma vez, quando eles estavam andando errantes pelo deserto ali. Então Deus fez mais uma vez o pacto, renovou o pacto de Deus para com os hebreus. Um lugar de exaltação, número 2. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito. Irmãos, do povo que saiu do Egito, de todas aquelas pessoas que saíram do Egito ali, somente 2 alcançaram ali a terra prometida, que foi Josué e Caleb. Porém, algumas coisas ainda faziam parte da cultura do povo hebreu lá do Egito. O povo reclamava, o povo tinha a intenção de adorar outros deuses, e como nós ouvimos, alguns
pregadores ou algumas pessoas nos davam estudo e dizer que o povo ele saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído ainda do povo. Então o povo ele ainda sentia a falta do Egito, assim como alguns debateram com Moisés e disseram a ele: olha, você trouxe a gente para esse deserto para morrer aqui. Seria melhor ficar lá no Egito. Lá tinha pepino, lá tinha cebola, lá tinha dor, mas a gente estava tranquilo lá. Então o povo ainda havia algumas coisas que os prendiam ainda com o Egito. Ou seja, Deus tinha dado a liberdade a eles. Deus tinha dito que a liberdade para eles vinha com custos, mas eles ainda não aceitavam aquela plena liberdade que Deus dava, não aceitavam ainda todas as bênçãos que o Senhor tinha para a vida deles ainda. Então eles estavam um pouco amarrados ainda lá no Egito, ainda tinha algumas coisas que prendia eles, os seus pensamentos lá no Egito. Algumas pessoas ainda pensavam em voltar para o Egito, sabendo que Deus, o Todo-Poderoso, havia feito milagres na vida dele, havia feito grandes coisas, abriu o Mar Vermelho, fez coisas grandiosas para a vida deles. Mesmo assim, ainda eles queriam, alguns tinham a intenção, ou tinham no seu coração o desejo de voltar para o Egito. E naquele dia, naquele lugar, Deus fez ali uma libertação no povo. Deus chama o povo e diz: aqueles que quiserem fazer um pacto comigo, aqueles que quiserem realmente deixar o Egito, que sejam circuncidados e que saiam de vez da escravidão. Então Deus renovou, o Senhor renovou o pacto ali com o povo hebreu. E o povo hebreu naquele dia pode-se dizer que realmente de pensamento eles deixaram de verdade o Egito. Porque agora eles estavam aí seguindo o caminho da vitória, o caminho da terra prometida. Eu venho nesta aula dizer a você, jovem, que há alguma coisa ainda que te prende ao mundo, há alguma coisa ainda que te prende ao Egito, espiritualmente falando. Se há alguma coisa, renove o teu pacto com Deus ainda hoje. Saia do Egito de verdade, saia realmente das amarras do Egito. Não deixe os teus pensamentos ficar cocheando lá naquele tempo em que você tinha pepino, tinha cebola e tinha as coisas que talvez você pensava que era bom para a tua vida. Mas hoje você tem a liberdade do Espírito Santo. Você tem a liberdade de dizer ao pecado que você está livre dele. Você tem a liberdade de dizer ao mundo que você não precisa de nada daquilo que o mundo te oferece. E que você vai em frente para conquistar a terra prometida que é te dada pelo Senhor teu Deus. Então faça um pacto hoje com Deus, faça um pacto hoje com o Senhor, renove a tua aliança com o Senhor, entre na presença do Senhor, porque Ele pode te tirar de todas as amarras que o pecado pode ser que está te incomodando. O número 3 aqui, um lugar de prosperidade. Quando o povo chega então naquela terra, Deus ele faz a promessa ao povo. Tudo que estaria à frente, tudo que estaria além do Jordão seria deles. O povo seria próspero, o povo não passaria necessidade financeira, o povo não passaria nenhuma necessidade natural, porque ali havia água em abundância, havia ali terra fértil, havia as coisas para suprir a necessidade do povo. Nenhuma pessoa ficaria desamparada, porque ali eles estavam renovando o seu pacto com Deus. E a partir do momento que nós renovamos e falamos que queremos realmente servir a Deus, do outro lado do Jordão há prosperidade, do outro lado do Jordão há terra fértil, do outro lado do Jordão há coisas incríveis que os nossos olhos às vezes não conseguem contemplar, mas lá na terra prometida será um lugar de prosperidade para a nossa vida. O número 2 aqui, o número 3, irmãos, a celebração da Páscoa, a primeira Páscoa. Irmãos, quando o povo estava lá no Egito, ainda escravo,
No dia da saída do povo do Egito, Moisés ele faz ali um pacto com Deus. E Deus fala com Moisés: olha, pega um cordeiro, para cada família um cordeiro, mata esse cordeiro, assa e come. Se a família for grande, for pequena, se junte em dois, comem o cordeiro junto, comem a Páscoa junto, que seria o cordeiro assado mais o pão asmo, né? Que é aquele pão sem fermento. Dividam ali esse alimento, porque no outro dia, pela madrugada, eles sairiam do Egito e caminhariam pelo deserto. Há uma coisa interessante, porque o cordeiro ele foi sacrificado e o sangue do cordeiro foi posto nos umbrais da porta. Porque naquela mesma noite aconteceria a morte ou a matança dos primogênitos no Egito. E quando o anjo chegasse na casa que não tivesse o sinal do sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais da porta, naquela casa todo primogênito morreria. Seja ela animais, seja ela os filhos, quem fosse ali de primogênito naquela casa morreria, que foi o que aconteceu em todo o Egito. Porém, na casa dos hebreus não acontecia nada disso, porque eles estavam selados com o sangue do cordeiro. Igualmente, na nossa vida, às vezes nós pensamos, ou às vezes estamos olhando para o mundo aí fora, e às vezes nós pensamos assim, tantas coisas ruins que acontecem no mundo, e às vezes não chega até a gente. Por quê? Sabe por quê? Porque você está protegido com o sangue do cordeiro nos umbrais da tua porta. É por isso, jovem, que às vezes você vê acidentes, e às vezes você vê coisas incríveis, os outros falam coisas que podem acontecer com alguns jovens no mundo aí fora, mas você está protegido pelo sangue do cordeiro. E ali, no Egito, celebraram a primeira Páscoa. Na segunda Páscoa, jovens, foi celebrado no deserto. Porém, o povo ele não se atentou para os rituais da Páscoa, não considerou como um ritual santo. Deus, então, ele proibiu a Páscoa ali no deserto. Primeiro fizeram uma Páscoa no Egito, 1 ano depois no deserto. Deus, então, ele cessou a Páscoa. E a próxima Páscoa foi lá em Gigal, na margem do Rio Jordão. E a Páscoa, ela tem um significado muito grande para o povo hebreu. A Páscoa, ela é um marco, um memorial da saída do povo hebreu para o Egito. Da saída do povo hebreu do Egito para a terra prometida. E a Páscoa, para os nossos dias, nós como crentes, tem um significado enorme também para a nossa vida, porque foi o dia em que nós deixamos de ser escravos do pecado e aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. A Páscoa foi o dia que Jesus ressuscitou e nesse dia ele nos deu livre acesso a entrar no céu, a ser perdoados os nossos pecados. Basta querermos, basta nós dizermos sim, que Deus, que Jesus Cristo pode nos limpar de todo o pecado. Jovem, observe atentamente a isso, que haja sangue nos umbrais da tua porta. E quando eu falo sangue, eu digo a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Que haja esse elemento básico para você dizer que você é livre do pecado, para que você faça um novo pacto com Deus, para que você renove a tua aliança com Deus e que você seja fortificado, que você seja sarado. Porque quando o pecado passar pela tua porta, quando o anjo da morte passar pela tua porta, ele não vai entrar, porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe cada um dos jovens, continue orando pela nossa nação, continue orando pela nossa igreja, pelos nossos pastores, por cada um. E na próxima lição estaremos aqui, se Deus permitir, com muita vontade de estarmos já na nossa classe para adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Que Deus abençoe cada um dos jovens.